Perseverar é viver o futuro. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta, bem objetiva. Pode marcar, é o nosso vestibular. O que é mais fácil? Construir ou destruir? Onde você vai colocar o X? Construir, eu vou me reportar ao Salmo 139, que Deus diz que de forma assombrosamente maravilhosa nos fez. Um processo construtivo mais detalhado em Gênesis e no Salmo 139 é praticamente o conceito desse ser criado, como é a beleza desse ser criado. Este ser criado recebe todo um programa para a sua existência. Deus coloca no seu coração, coloca no seu DNA toda uma estrutura de vida. E quando começa a viver, começam as negativas, as tentativas de burlar este programa e de dizer a este programa: não é assim, não é bem assim. E vai exatamente no que é mais resistente e, por isso mesmo, o mais importante na vida desta criatura, que é a sua fé. Se eu conseguir abalar esta fé, eu consigo o resto. Porque é exatamente o contrário que Cristo ensinou. Ele disse assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz uma revolução. Você transporta os montes. Aquele que nada criou, pois criado foi, sabe muito bem que é este o calcanhar de Aquiles. Se esta fé muda o mundo, remove montanhas, é ela que eu quero atingir. Eu quero desestruturar este ser que pode pensar e encontrar o rumo da sua caminhada, depositando em Deus, o seu Criador, a sua fé. Homens e mulheres de fé são homens e mulheres fortes. Vencem. Então não adianta mexer no supérfluo, nas aparências, porque homens e mulheres de fé enfrentam a doença, enfrentam o desemprego, enfrentam as crises, as perdas e vencem. Então não adianta mexer nessas coisas. Tem que fazê-la duvidar. Essa criatura não pode alimentar sua fé. Essa é a estratégia. E Paulo, um dos escritores majoritários do Novo Testamento, por várias vezes, ele chama a atenção. Ele diz: cuidado, porque se atingir a fé, você naufraga. Não duvide, não duvide. E a história para trás estava explicando isso, confirmando isso. Então, há muitos que Paulo cita, inclusive, quando escreve a Timóteo, dizendo: há muitos que não estão mais entre nós, naufragaram porque duvidaram, porque não cuidaram da fé. É muito importante atentar para esse detalhe. Esta carta que escolhemos para fundamentar esta mensagem, ou de onde esta mensagem saiu, foi trabalhada já hoje pela manhã aqui na igreja, chamando atenção para uma carta de despedida. Hebreus era alguém que já se despedia, o escritor da carta aos Hebreus, dizendo: vocês vão para o mundo com uma nova fé. É o que nós estamos fazendo hoje. Uma fé que, à medida em que a renovamos, que buscamos como exemplo essa terapia que acabamos de falar aqui, nós encaramos o mundo com outra realidade, ou encaramos a realidade com uma outra perspectiva. Encaramos o mundo com outro olhar, porque nós encaramos o mundo com o olhar de quem tem fé. E é isso que nos faz antecipar a beleza do futuro. A beleza do futuro está no sonho, porque quando ele se torna realidade, nem sempre é o que a gente queria tanto. Mas o futuro nós não podemos frear, ele chega. Não dá para desenhá-lo, ele virá como ele é. E ele vai chegando e vai chegando. E nós nunca estamos satisfeitos com o futuro que chegou e queremos um outro.
E nessa dinâmica, se não tiver como encontrar uma alternativa de suporte à tua existência, vai bater a angústia, vai bater o sofrimento, porque o futuro que chegou não era o que eu queria. Vou esperar o outro virá, já bate a porta, não é novamente. Então é melhor dar um passo atrás, é esta sugestão que esta carta nos passa. Verso 19, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu. É a esse novo e vivo caminho que eu me refiro. Nós, para andarmos firmados nesse novo caminho, precisamos revisar esse nosso conselho de futuro. Nós precisamos fazer um pacto com a nossa perseverança, porque entre a minha realidade e o futuro há muitos abismos, e é nessa hora em que o mar vermelho se abre, é nessa hora que as dificuldades aparecem, e se nós não tivermos a coragem de perseverar, podemos sucumbir. Este que escreveu o Salmo 77, que nós acabamos de ler, no primeiro salmo do terceiro livro, como eu citei, ele revela algo que é assustador. Ele diz: de tanto perceber a dificuldade da realidade, meus pés já estavam resvalando. Eu já estava desistindo da caminhada. E aí ele levanta e diz: é preciso urgentemente perseverar numa atitude de comunhão com Deus. Uma atitude daquela terapia que ele vai propor depois no Salmo 77. E aqui aparece essa mesma proposta. Olha como é interessante esse escritor aos Hebreus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Este é o versículo-chave da porção separada para a nossa reflexão esta noite. Nós temos que aprender a ter uma visão perseverante. Como ser humano, criaturas limitadas, nós temos uma tendência muito grande de desistir. Vamos fazer uma explicação rápida na própria Sagrada Escritura. Vamos buscar a lei, sobe Moisés. Demorou um pouco, cadê a perseverança? Vamos fazer um para nós. Moisés não vem mais. É o protótipo, é o mesmo povo, somos nós. O emprego não veio, então eu vou desistir. O que eu queria não veio, o futuro não chegou, então eu vou desistir. Quantas vezes escutei isso em gabinete pastoral? Quantas vezes lemos isso em jornais? Isso só mostra que nós somos os mesmos. Os mesmos como os judeus diante dos egípcios e como os egípcios diante dos judeus. A mesma criatura. Na hora da dificuldade, cadê o Deus? Na hora do Salmo 77, cadê Deus? Então nós somos iguais. A diferença vai aparecer agora. Na perseverança. É aqui que aparece a distinção. E aí nós vamos tomar um rumo. Ou de fato confirma que há um Deus e dele depende e por ele caminha, ou vai tomar um rumo muito esquisito, que é fingir que ele está comigo. E como é que eu mostro isso? A formalidade religiosa é um excelente cobertor. Ninguém vai dizer que uma pessoa que não perde nenhum culto não é de Deus. Ninguém vai dizer que quem põe a Bíblia debaixo do braço não é de Deus. Então eu tenho a formalidade, tenho o legalismo, tem tudo a meu favor. Sou membro há quantos anos? Acabou. Até oficial, talvez. Então, não falta subterfúgios para isso. Observem esse povo, os hebreus, por isso a carta é para eles. Um povo com tanta experiência, com tanto testemunho, com tantas evidências, muito mais do que nós. E os pés resvalando. Na hora das provações, onde está a perseverança?
Somos o primeiro a lamentar. Somos o primeiro a duvidar. E eu coloco isto deixando claro, por esta razão estava a contrição. Não estou negando que isso é a necessidade humana. É. Mas o que fazer, pastor? Faz como Asaf sugeriu. Tenha coragem de dizer, Senhor, eu estou bravo contigo. Isso não é negá-lo. Isso não é esconder. Isso é ter coragem de falar com Deus como um pai e dizer, Senhor, cadê a tua misericórdia? É isso que Asaf faz. Onde está a tua misericórdia? Eu estou nessa igreja há tanto tempo, é isso que eu quero ouvir, Senhor. E ele vai te dizer o que é. Ele vai apontar as dificuldades, as necessidades, o que de fato você precisa ouvir. Que muitas vezes só queremos ouvir o que é bom. Abre o coração para ouvir. Tenha coragem de sentar no divã de Deus e dizer, fala, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo. Porque foi essa clareza da contrição. Para poder enxergar isso aqui, ó. Ele está dizendo, o que está me preocupando, o povo hebreu, que vai tomar conta do mundo, que vai andar com essa nova fé, é se você não souber tratar um coração culpado. A perseverança se dá tratando o coração, alimentando o coração com a palavra, alimentando o coração com gestos que tragam a presença de Deus para o seu cotidiano. É fundamental. Essa fala, ainda que não tenha sido Paulo que tenha escrito, é muito próximo. Por mais de uma vez aparece essa palavra. Tenha cuidado com essa fé, cuidado com a sua convicção, revisa isto. E deixa a dica, aproximemo-nos de Deus. Fala para convertidos, perceberam? A carta é para os hebreus convertidos, a carta é para nós. Aproximemo-nos de Deus e não esqueça da ênfase que acabei de falar. Aproximar-se de Deus não significa apenas cumprir os rituais religiosos. Aproximar-se de Deus é uma vida de comunhão. É chegar agora, depois do culto, e dizer, Senhor, eu tenho uma semana pela frente. Meus obstáculos são esses, meus problemas são esses, as minhas dúvidas são essas, as minhas expectativas são essas. Eu estou planejando um futuro. O que eu faço? Para que Ele responda ao teu coração. E a pergunta, quando a gente faz a Deus, pode ficar certo que Ele age. Esse é o contexto desse capítulo 3 do livro de Salmos, composto por esse Salmo 73 em diante. Então, ele diz e começa a responder. Vejam, a Bíblia é cheia dessas oportunidades. Quantas vezes a gente quer convencer o outro de que temos um Deus vivo e verdadeiro e nós mesmos não acreditamos no que Ele faz? Veja o argumento. Temos, pois, um grande sacerdote, essa parte está resolvida, então agora é contigo. Aquele que poderia resolver o problema do sacrifício do pecado, resolveu. Por isso que depois ele vai dizer, nessa mesma carta, terminando, que eu utilizarei na conclusão, ele vai chamar a atenção que se você persiste em viver em pecado, aquele sacrifício não vai mais valer. E você não tem sacrifício para fazer. Então, é importante lembrar disto, que é o processo de vida santa, de santificação. Uma vez com ele, o problema está resolvido quando? Quando a gente tem um compromisso de vida santa. Então, perseverar é não abrir mão da santificação. E isso se dá no coração humano. Olha a referência que ele chama. Aproximemos dele com convicção de fé. E isto é, um coração sincero. Amados, não temos muito, talvez, nem precisamos nos esforçar para mostrar o contrário. Para mostrar o quanto de sinceridade se tem no meio dos que dizem que amam a Deus. É uma vida diferente. Vamos ver como é que ele sugere? Ele segue adiante. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Perceberam? Perseverança, olha o que está colocado na pastoral. Irmãos, estamos em uma época de pouca esperança. Nosso Brasil, marcado por elevado índice de desemprego, uma economia para poucos, período de conturbadas eleições, tudo contribui para um crescente ambiente de violência e outras enfermidades decorrentes desse ambiente fértil a todo tipo de males. Diante do presente século, que é o termo usado por Paulo em Romanos, estamos a pedir a Deus que nos inspire com seu Santo Espírito
ao tomar o tratado sagrado para estudar sobre a paciência e a perseverança, dentre outras virtudes, como recursos para enfrentamento às provações enfrentadas dia a dia. E aí, mais 2 parágrafos tentando aplicar o que estamos expondo. Queridos, somos nascidos de novo em Cristo Jesus, para a vida plena. Todos que aqui residem, está entre aspas, que congregam, espiritualmente falando, faz parte de uma família vitoriosa, jamais pessimista. Nós não, aí eu uso o termo dele, que é assim que ele termina esse capítulo 10. Nós não somos dos que retrocedem, pois quem retrocede é destruído. Daí a pergunta: o que é mais fácil, construir ou destruir? Mas somos dos que creem e são salvos. Salvos do quê? Se porventura nos bater as provações e nos alimentar com algum tipo de dúvida, vos traga a memória que já vencemos o pior dos inimigos, a morte, que para muitos é uma tragédia, uma desgraça, um absurdo, um fim. Mas para nós, para quem acredita em milagre, no milagre da ressurreição, se trata apenas de uma passagem para a vida eterna. E, resumo, com um problema maior, não temos mais preocupações. Nós não nos preocupamos mais com a morte. O nosso futuro é agora. O planejamento sobre a morte não nos cabe, porque já vencemos. Ou nós encaramos essa realidade, ou nós vamos pastar para encontrar essa paciência. Porque paciência é para quem faz o tratamento cardíaco. Muda o coração velho pelo coração novo. O maior dos males que pode nos acontecer é a morte. Já vencemos. Encaramos ou não essa realidade? Como é necessário revisar isto? É essa esperança que ele se refere. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Qual é a esperança que professamos? João 3,16, a mais comum que se pode ter na pregação do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o nosso futuro. E este futuro não se realizará aqui jamais. Então não podemos nos confundir. O nosso futuro já está realizado. O nosso presente é um futuro sempre renovado. Novas são cada manhã. Eu espero uma manhã sempre nova. Não tem futuro ruim para quem já venceu a morte. Nós temos presentes complexos, complicados. Por quê? Porque vivemos nesta terra cheia de problemas, de dificuldades. Somos iguais aos demais. E é preciso tratar isto de forma diferente. Porque quem cuida da gente não cuida como cuida o mundo. Quem cuida desta humanidade nova nascida é Deus. É aquele que abriu o divã para Asaf e sua família. É aquele que quer ouvir a cada um que aqui está. Não cabe ao novo nascido uma lamentação contínua. Não cabe ao novo nascido jogar a toalha. O novo nascido é um homem e uma mulher persistente. O mar está sufocando e ele faz o que acabamos de cantar. A tua mão vai me tirar. Eu não vou sufocar, eu não vou submergir. Amados, que beleza de vida é a nossa. Lamento quando muitas vezes vemos o contrário, porque foi assim que começou esse conjunto terceiro dos Salmos. Começa nesta dúvida. E esse o escritor de Hebreus conhece muito bem esse povo. Por saber disto, ele adverte: cuidado com a vossa fé. Porque o histórico dos hebreus era de um descontrole contínuo. Talvez como nós. Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos como os hebreus? Estou com medo do mar vermelho. Mas eu não, eu tenho Deus. Você tem Deus, por que tem medo? Ou tem ou não tem. Perseverar, amados, é não arredar pé dessa convicção. Ele diz: mantenha um coração sincero. É Deus. O mar está submergindo, as ondas estão vindo. Eu tenho Ele comigo. Esta é a segurança. O futuro para quem nasceu de novo já aconteceu.
A eternidade já é nossa, garantida em Cristo Jesus. Então ele deixa claro, aquele coração que eu pedi que fosse sincero, demonstre isso. Agora, como? Mostrando a esperança que professa. Queremos mudar o mundo, professamos uma coisa e trememos diante do que professamos. Quem vai aceitar isso? Não pode, amados. Vamos ter coragem de professar. E se o pior do modo humano acontecer, que seria a morte, já vencemos. O que mais pode nos acontecer? Por isso ele diz, o que me pode fazer o homem? Sabe o que o homem faz? Quando eu coloco Deus diminuto. Professo ele, mas não é bem assim. Na hora de resolver as coisas, é o meu braço, é o meu saber, é o meu recurso, são os meus atributos. Desse jeito, não vamos adiante. Quero terminar chamando a atenção para outro grande desafio. Já preguei sobre isso aqui em outras oportunidades, tangenciando esse assunto. Porque novamente vem o desafio. Mais uma dica. Como é então que eu vou perseverar? Perseverar e viver o futuro é cuidar do teu coração. Coração sincero, não se engane. Perseverar, pensando no futuro, é viver com convicção. Eu vivo professando e confirmo essa esperança. E agora tem o que ele diz aos hebreus, que era uma atitude difícil para eles. Diz ele, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Já vi os referenciais. Costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, quanto mais quando vê que o dia se aproxima. E quando é que o dia se aproxima? Olha o conceito de futuro. Não é agora? Então Cristo pode chegar agora. Então é hoje que eu tenho que me congregar. É agora que eu tenho que me congregar. É agora que eu tenho que mostrar ao mundo quem é o Deus a quem eu sirvo. É agora. O futuro não é agora. Olha as contradições que nós estabelecemos. Falamos que o futuro para nós está resolvido, mas eu estou planejando daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui quando eu me casar. Eu lembro muito dos evangelismos que fazíamos. Quando tiver adulto, quando me casar, quando me formar, quando tiver filho, vai sempre para frente. Como se o futuro estivesse nas nossas mãos. Grande ilusão. O futuro para quem nasceu de novo aconteceu ali. Eternamente ali. Está aí um exemplo. E aqui eu chamei a atenção no dia que preguei sobre esse sermão, sobre esse assunto, lembrando que, ora, os enganos são tão grandes, tão equivocados, que hoje já admitimos os desigrejados. Somos tão incapazes de fazer uma igreja que se alimentem mutuamente, que se respeitem, que se deem as mãos, que admitimos que tenha os desigrejados. É uma derrota assinada. Porque o que nós temos que fazer é cuidar, como ele diz aqui. Estimule-se uns aos outros. Está no versículo anterior. Vou ler. Muito interessante. Ele diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu acredito nesta palavra. Eu acredito que quando nos damos as mãos, quando nos respeitamos, quando aceitamos a diferença dos outros, nós começamos a nos aproximar mais de Deus. E não o contrário. Onde qualquer motivo é de discórdia pessoal comigo mesmo, que se reflete nos outros, as minhas inseguranças que eu aponto dos outros, no fundo aparece um barril de inveja chamado igreja. É uma das maiores contradições. Ou nós nos reunimos por amor, ou vamos fracassar organizados como igreja, ao ponto de admitir que é impossível desigrejar. Aí descaracterizamos a igreja porque fomos incapazes de fazê-la crescer como ela deveria ser, ou manter-se como ela deveria ser. Estamos precisando revisar muitas coisas em nossas vidas. Revisar com este olhar de futuro, trazendo essa expectativa do futuro para hoje. Tratar hoje, com Deus a quem pertence o futuro, com Deus que sabe o teu amanhã. É com Ele. Eu deixo para tratar futuro quando eu estou diante de incertezas. Mas há incerteza para o crente?
que a gente canta? Perdão. O tema, por exemplo, da reforma. Incertezas para nós não haverá, acaso para nós não haverá. É uma beleza de pessoa naquelas letras. Cadê essas pessoas? Onde estão elas? Não tem certeza, o futuro já chegou. Não tenho dúvida, Deus está comigo. Ele sabe tudo sobre mim. Então é com Ele que eu vivo. É com Ele que eu quero conversar esta noite. Senhor, vem aqui. Diga-me como eu faço sobre o amanhã que já chegou. Fundamental revisar isto. Nós vivemos felizes quando encontramos este rumo. Quando reanimamos a nossa paciência para sustentar a nossa esperança. Quem acaba com a nossa esperança é a nossa impaciência. Como é que eu terminei esta pastoral? Que é para mim uma das coisas fundamentais. Agora, vamos tratar da nossa relação com a vida. O nosso hoje, no presente século, vivendo na terra Brasil. Como será a nossa segunda-feira? Amanhã, como será? E os dias seguintes? Serão cheios de esperança como resultado da vida perseverante. Uma atitude estimulada pela fé, que agora alimentamos, cada momento deste culto. Juntamente com o exercício da paciência, para esperar o tempo bom chamado futuro, que tanto esperamos. Amados, a prática da paciência depende do domínio próprio, dia a dia, controlando o pensar e o falar. É difícil, mas é possível. Com o auxílio do Espírito Santo de Deus, vamos firmes nessa luta diária. Ou nós colocamos diante de Deus para pôr guarda em nosso interior, ou nós temos um exercício extremamente improdutivo para o amanhã. Nós perdemos tempo discutindo bobagens, pensando o que não deve. Nós precisamos urgentemente saber voltar a nos ajoelharmos. Porque ninguém lê melhor o mundo do que o próprio mundo. E muitas vezes está dando risada desse povo que se chama crente. Pelas nossas incertezas, inseguranças, descontrole. E dizemos que Deus é quem toma conta. Ainda põe a Bíblia no coração. Depois, 3 passos dali, fala palavras, tem pensamento, tem ações totalmente inadequadas. E o que fazer? O que fazer é pôr guarda nessa boca. Ontem foi dito aqui, no culto das federações. Quem é religioso e não sabe controlar sua língua, está mal, muito mal. Está na UTI pensando que está no palácio, de tanta autoridade que tem. Por falar o que quer, ser senhor de si, esse não é servo. Perseverar é controlar a língua para ter uma vida santa. Depois que a gente fala, não volta mais. Já feriu, já machucou, já arranhou. Se alguém tem coragem de fazer isso, é alguém que nasceu de novo. Porque sozinho tem certeza que não vai conseguir. Como é que consegue? Senhor, põe guarda a minha boca. Senhor, domina meu pensamento. Senhor, me faz pensar melhor. Estamos perdendo a chance de ser felizes. Deus nos fez para ser felizes, não foi o contrário. Tenho enfrentado grandes discórdias teológicas, porque dizem que, inclusive, parte da obra de C.S. Lewis, que estamos estudando, se não aprofundar, cai nisso. O crente tem que sofrer o quê? Sofrer o quê? A morte? O pior sofrimento para mim seria a morte. Se eu já venci a morte, qual é o sofrimento que tem? Aí eu me lembro do Rei Leão. Eu estou dando risada na cara do sofrimento. Qual é o sofrimento? Ele vier, eu tenho um Deus comigo. E vou me corrigir, se a culpa for minha, se for por outro, se for por permissão dele, se for por vontade dele, eu vou estar nesse meio de campo com ele. E ele vai me corrigindo. E eu vou dando glórias a Deus porque ele me corrige. E não tem coisa mais feliz do que o pai chegar para o filho e dizer: meu filho, não é assim. Vem aqui, deixa eu te mostrar como é.
a correção de um pai, amorosa. Mas é muito melhor escolher um pai vingativo, bravo, que bate, que xinga, que mata. É assim que muitos querem. Querem um governo tirano, porque o tirano mata, resolve o problema. Ah, que pecadores somos nós, perdendo a chance de ser feliz. Um Deus que você viva plenamente, porque a morte, ele já venceu na cruz. Quem tinha de morrer, já morreu. Aceitemos isto, amados. Assume a vida feliz que há em Cristo. Isto é perseverar pensando no futuro. Hoje eu sou feliz com Cristo. Ou não tem sentido? Se é para viver infeliz com Cristo, é uma péssima testemunha. A infelicidade pode me bater, não tenha dúvida. E pode agora, amanhã, mas eu tenho como tratar. O divã dele está aberto para cuidar de cada um e mostrar como é que o futuro está desenhado para nós. Não aceite outro. No Brasil, em qualquer lugar, Deus é o Senhor do mundo, soberano sobre toda a terra. Não aceite essa infelicidade que está prognosticada pelos que querem fazer do mundo o seu reino. Esse reino que está no mundo já está vencido. Falamos de tantas formas isto, né? Mas na hora de assumir, de aceitar, trememos. O príncipe deste mundo nada tem a ver com o nosso Salvador. Então, não me assusta as suas propostas, as suas ameaças, os seus medos. Deus é conosco, amados. Levantemos a nossa cabeça para ouvir Ele, cuidar dEle e parar de lamentar, porque Ele não muda, somos nós que mudamos, que fraquejamos. Que Deus levante nossa fronte, para que domingo, às portas da primavera, a primeira ceia de setembro, do primeiro trimestre, do último trimestre, estejamos aqui com esta alegria. Como é bom perseverar, como é bom manter sincero o coração, como é bom trabalhar a firmeza da nossa esperança, como é bom estar congregado. Diz o salmista, e aí eu termino. Eu anelo estar na tua casa 1000 vezes. Não é na igreja somente, é na comunhão. É saber que eu tenho irmãos alcançados pelo sangue do Cordeiro. É assim que mostraremos ao mundo o que Deus fez. Diremos o que Deus fez com a nossa vida. Faça esse desafio e a tua alegria bate à porta. Esse é o futuro. Amém.